Bendito é o Senhor, só o Senhor é Deus. Glórias a ti, Senhor. Glória, glória, glórias a ti, Senhor. Só o Senhor é Deus. Recebe, Senhor, o nosso culto racional, o nosso sacrifício vivo e as ofertas que trouxemos a ti, Senhor, como um cheiro suave. Recebe, Senhor, recebe. Recebe. Quantos precisam de uma libertação? Amém. Quantos precisam de uma cura? Amém. Porque Jesus, sempre antes de libertar e curar alguém, ele perguntava: o que você quer? Ele só vai fazer o que você quer e o que você permitir. Se você não abrir o seu coração para ser liberto e para ser curado, todo mundo pode ser liberto e curado, e você não. Então Jesus está perguntando para nós hoje. O Espírito do Senhor está para libertar e curar. Mas ele te pergunta: o que você quer hoje? Fale qual é a libertação que você quer. Fale qual é a cura que você quer. Podeis tomar assento. Quando o Senhor falou que hoje seria um dia muito especial, de libertação, de quebra de maldição, de cura, eu falei: eu creio, Senhor. Eu sou resultado, eu sou testemunha. Deus tem operado muitos milagres por intermédio das minhas mãos. Mas eu falava: Deus, como? Porque quando você tem entendimento, discernimento do mundo espiritual, você vê as coisas acontecendo, você vê Deus movendo as coisas, fazendo as coisas. E dificilmente as coisas acontecem de repente, do nada. Mas Deus falou que hoje seria uma reunião dessa. Que de repente, do nada, sem mais, sem menos, Deus vem com um vento forte e vai te curar. Vai ter libertação e cura hoje. Eu creio. Eu tomo posse da minha bênção hoje. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Diga glória a Deus. Aqui tem um povo que gosta de Bíblia? Amém. Livro de Gênesis, capítulo 34, do versículo 1 em diante. Abra sua Bíblia, quebrante o seu coração. Grandes coisas fez o Senhor. Diga, Ele já fez. Já fez. Está no telão? Amém? Está ou não está? Não? Gênesis 34, 1. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça. Versículo 4. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-me esta moça por mulher. Porquanto Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada. Estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isso, e entristeceram-se os homens, e iraram-se muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho,
está enamorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos por mulher, e aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitarei e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: ache eu graça em vossos olhos, e darei o que disserdes. Versículo 12. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia violentado a Dina, sua irmã. E disseram-lhe: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã ao homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Isso, porém, consentimos a vós, se fordes como nós, que se circuncidardes todo homem entre vós. Então dar-vos-emos as vossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos conosco, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não vos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e irmos-nos. Versículo 18. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe contentava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Amor a Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da sua cidade, dizendo: estes homens são pacíficos conosco, portanto habitarão nessa terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo de todo homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. E seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Consintamos somente com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíram da porta da cidade, e foi circuncidado todo homem, de todos os que saíram pela porta da cidade. Versículo 25. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, e entraram afeitosamente na cidade, e mataram todos os homens. Mataram também ao fio de espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém, e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos, e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã. As suas ovelhas e as suas vacas, e os seus jumentos, e o que havia na cidade e no campo tomaram, e todos os seus bens, e todos os seus meninos, e as suas mulheres levaram presos, e saquearam tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra. Entre os cananeus e perizeus, tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão e sereis destruído, eu e a minha casa. E eles disseram: devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Texto é um texto importante, mas é um texto pesado. É um texto que traz uma abominação, uma aberração, mas é um texto bíblico. Diga, é um texto bíblico. E se Deus deixou ele como texto sagrado, é para que possamos aprender.
Porque toda palavra, ela é boa. Toda palavra é para nos libertar e para nos abençoar. E Deus deixou esse texto registrado para que possamos aprender. Já falamos um pouco sobre ele. Ele serviu como texto de fundo para que pudéssemos entender a maldição que estava na casa de Jacó, que entrou por intermédio de um trauma, que possuiu Simeão, Levi, que se estendeu até Moisés, e que por causa dessa violência, por causa desses homens homicidas, por não entenderem sobre libertação, sobre cura, Moisés não conseguiu entrar na terra prometida por causa da sua violência, por causa da sua rebeldia. Apesar de ser um grande profeta, apesar de ser o libertador, ele não conseguiu realizar o sonho da sua vida por causa de uma maldição que entrou por intermédio de um trauma. Falamos muito sobre pessoas que se acomodam, sobre pessoas orgulhosas que mentem. Falamos sobre esse abuso e como Simeão e Levi se vingaram. Diga: a vingança pertence ao Senhor. Jacó já havia conversado, já havia perdoado. O que foi pedido, eles cumpriram. Mas Simeão e Levi, eles são vítimas de uma vítima. E esse trauma gerou em Simeão e em Levi uma revolta, uma indignação, uma violência que leva à morte. Nós vemos isso passando de geração em geração. E eu perguntei para você qual é a maldição que está sobre a sua casa. Porque se você não tiver verdade que revela, se você não tiver discernimento, você não vai conseguir identificar e nem vencer. E com isso nunca entrará na terra prometida. Nunca terá os seus sonhos, os seus grandes sonhos realizados. Ainda que Deus tenha prometido, você vai morrer num deserto. Você tem que identificar qual é o problema. Você tem que identificar qual é a maldição que vem passando de geração em geração. E você precisa vencê-la. Você precisa aprender a vencer. E aprendemos a vencer isso com humildade, com mansidão, com simplicidade para aprender. Quando Jesus, ele faz o seu primeiro chamado, ele diz: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Troque o fardo e aprenda comigo, que sou manso, que sou humilde. E você que quer aprender com o Senhor, porque é com Ele que nós aprendemos a vencer o pecado e a morte. É com Ele, é com o Espírito do Senhor, cheios do Espírito, que somos controlados por Ele, para que possamos entrar na terra prometida. Quantos estão entendendo? Sabe, quando nós falamos de maldição hereditária, existe uma linha que acredita, tem outra que não. Mas é bíblico. E alguns dizem: não, Jesus venceu toda a maldição. O interessante é que nós ainda estamos aqui. E o interessante é que nós ainda vemos maldições passando de uma geração para outra. E nós vemos psicólogos, psiquiatras, nós vemos a neurociência, a ciência estudando isso. E não só é um princípio humano, como rege toda a natureza. Os cientistas pegaram um vidro e dentro desse vidro colocaram muitas pulgas e fecharam esse vidro. E essas pulgas passaram um tempo pulando e elas batiam na tampa e pulavam coisa de alguns centímetros. O máximo que elas conseguiam pular era 4, 5 centímetros. Mas uma pulga, ela chega a pular 1 metro, 1,5 metros. Só que essas pulgas que foram aprisionadas, que foram limitadas, que passaram um período ali presas, pulando e não passando de alguns centímetros, depois que abriram a tampa, nunca mais
essas pulgas conseguiram pular mais do que alguns centímetros. Por mais que uma pulga chegue a pular 1 metro, 1,5 metros, nunca mais essas pulgas conseguiram pular um pouco mais do que alguns centímetros. E o que chama mais a atenção dos cientistas é que os filhotes dessas pulgas também não conseguem pular mais do que alguns centímetros. Os filhotes não estavam no vidro. Os filhotes não foram aprisionados, não foram limitados. Nasceram muito tempo depois que a tampa foi aberta e que saíram daquele vidro. Mas nem as pessoas que passaram por aquele trauma, nem os filhotes da pulga conseguiam pular mais do que alguns centímetros. É um princípio universal. É um princípio que nós vemos na pulga, que nós vemos nos ratos, que nós vemos em todos os animais, em toda a criação e também no ser humano. Quantos traumas? Porque a Bíblia diz que a maldição visita até a 3ª e 4ª geração. E aí você olha para você e você diz, por que eu não consigo vencer? Por que eu não consigo avançar? Por que eu não consigo ser feliz? Por que eu não consigo prosperar? Porque todo mundo da minha família morre com câncer. Porque todo mundo da minha família morre em um acidente trágico. Porque nenhum dos homens da nossa família conseguem passar dos 40 anos. O DNA, ele não vai transmitir somente as características físicas. Isso é o mínimo do DNA. Temos os olhos, o cabelo, a cor de pele, a altura. E herdamos isso dos nossos avós e dos nossos pais. Mas o DNA não transmite somente características físicas. Ele também transmite personalidade e também traumas. É comum uma pessoa que passou por um trauma, como nós estamos vendo aqui, e essa violência vai passando. E ela vai passando. Quantas vezes você encontra homens e eles dizem, eu não sei porque eu sou assim. Eu não quero fazer esse mal. Quantos se convertem, entregam a sua vida, melhoram, mas não são transformados, porque não entram num processo de libertação e cura. E mesmo depois de muito tempo sendo cristão, acaba rompendo uma aliança, infidelidade, violência. Eu não estou falando isso para você se isentar da culpa. Eu não estou falando isso para você colocar a culpa nos seus avós ou nos seus pais. Para colocar a culpa em um príncipe ou em um irmão. Diga, somos vítimas de vítimas. Mas a palavra deixa bem claro que a maldição visita até a 3ª e 4ª geração. A palavra nos garante que a bênção do Senhor alcança 1000 gerações. Salvação é uma coisa. Salvação não alcança as demais gerações. É a bênção do Senhor que alcança 1000 gerações. Ser salvo é uma coisa. Receber a bênção do Senhor é outra coisa. E aqui deixar bem claro, uma coisa é você receber uma bênção, uma porta que se abre, uma cura, um emprego. Uma coisa é uma bênção e outra coisa é a bênção do Senhor. Então não confunda salvação com libertação e cura. Não confunda a obra do Senhor de salvação com a nossa busca, porque a palavra diz que aqueles que conheceram o Senhor prossigam em conhecê-lo. E precisamos de libertação e cura para tomarmos a bênção do Senhor e sermos uma bênção e sermos abençoadores, e os que nos abençoarem serem abençoados, e os que nos amaldiçoarem serão amaldiçoados, e para que toda a nossa família, os filhos dos nossos filhos sejam abençoados.
Enquanto os pastores, os teólogos, estão discutindo a Bíblia, meu irmão, não tem como discutir a Bíblia. Está escrito, é Bíblia, é palavra. E a palavra deixa bem claro. É Deus falando, eu visito a iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. E eu sou misericordioso, e a minha misericórdia, a minha bênção, alcança até 1000 gerações. E tem teólogo discutindo, e tem crente em dúvida, se isso é verdade ou não. Diga, é Bíblia. Diga, é palavra de Deus. Só que quando nós vamos para a área das ciências, a ciência, nos últimos 70 anos, tem se debruçado sobre isso, e tem estudado isso. E de forma científica, é comprovado que não só as características físicas, mas também a personalidade e traumas vão passando de geração em geração. Esses dias, lendo um livro de uma pessoa que estava estudando os descendentes do povo hebreu, do povo judeu, daqueles que passaram pela Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, aqueles que sobreviveram ao Holocausto. E eles começaram a estudar os filhos dos seus filhos e começaram a comprovar que os traumas passam de geração em geração, até a terceira e quarta geração. E muitas vezes estamos vivendo uma vida, estamos, entre aspas, felizes. Eu fui salvo, eu fui alcançado, mas continua com uma vida limitada de escravo. Uma vida desgraçada. Com tanta desgraça, com tanta violência, com tanto abusos. É interessante que quando se tira a mãe, o papel da mulher, a função da ajudadora, os cientistas comprovaram nas últimas décadas que por causa disso, os filhos se tornam extremamente ansiosos. Nós nunca vivemos um período, uma geração, em que as crianças com 6, 7 anos, 8 anos estão tão ansiosos, depressivos, e que tem tanto suicídio nessa faixa etária. Porque nós achamos que podemos brincar com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, o Senhor criou o homem, criou a mulher e os fez um só. E os abençoou para frutificar, multiplicar e encher a terra. A bênção do Senhor é frutificar, multiplicar e encher a terra. A bênção do Senhor é subjugar, dominar e governar. Mas continuamos como escravos. Como o povo que saiu do Egito e morreu no deserto, ainda que tinha uma promessa, morreram no deserto, porque não tiveram mudança de mente. Mas a Bíblia diz que Josué e Caleb foram os únicos que entraram da velha geração, porque possuíram um espírito diferente. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos crescer de novo. Nós precisamos de um processo intenso de libertação e de cura. Só que enquanto você não tiver verdade sobre isso, porque primeiro vem a mensagem da salvação. Jesus pregou arrependimento. Arrependei-vos porque o reino é chegado. Em seguida, essas pessoas que se arrependeram, ele os separou. E ele disse, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Salvo é uma coisa, discípulo é outra. E ele separou essas pessoas que foram salvas, ele disse, agora você precisa permanecer na minha palavra para ser discípulo, para ter a mesma vida que eu tenho. E ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está falando por parábolas, porque ele é a verdade que liberta. Se você é separado do mundo, se você permanecer na palavra, porque ele é o verbo, ele é o logos, você é discípulo. E se você continuar na palavra, na verdade, será liberto. E se verdadeiramente permanecer na palavra e ser liberto,
verdadeiramente sereis libertos. Porque Jesus, ele veio e ele diz: eu vim para que tenham uma vida abundante. Ele diz: o diabo veio roubar, matar e destruir. Ele veio mentir, enganar, roubar, matar e destruir. Mas eu vim para lhe dar vida em abundância. Irmão, vida em abundância, não sei se você sabe no original, mas vida em abundância é vida em abundância. Não tem outro significado. Abundância é muito mais do que precisamos. É muito mais do que vida, é vida em abundância, é muito mais do que pagar as contas. É em abundância. Em abundância. É muito, 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 muito. Tudo que Deus faz o melhor. Ele transforma a água no melhor vinho. Quando Ele vai ungir, Ele faz transbordar o cálice. Quando Ele dá uma medida recalcada, sacudida e transbordante. E nós, muitas vezes, nos contentamos com o mínimo do mínimo para termos uma vida escrava. Eu falo, repito muitas vezes, 90% da população do Brasil que trabalha ganha menos de 3.500. Você deveria ter, no mínimo, como meta, ganhar mais de 3.500. Só 10% da população que trabalha ganha mais de 3.500. Pastor, você só pensa em dinheiro? Não, eu penso em ouro. Porque quando a gente fala de Deus, Ele diz: eu sou o dono do ouro e da prata. Aos reinos, animal, vegetal, marinho. E Ele diz: tudo isso eu te dou. Mas o reino mineral, o ouro, a prata, as pedras preciosas são minhas. Quando João viu a Nova Jerusalém, que vai descer do céu, ele viu e ele disse: é de ouro. E a gente quer continuar construindo uma vida de barro como escravo. A gente tem que construir e edificar uma vida de nobreza. Não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de uma mente nobre. Porque aquele que tem um projeto nobre, pela sua nobreza, se mantém de pé, não cai. Deus tem muito mais para nos dar. Não se contente com uma vida religiosa. Não se contente. Deus quer libertar. Deus quer verdadeiramente curar. Quando Jesus diz para os religiosos que eles precisavam ser libertos, eles disseram: nós somos filhos de Abraão na fé. Nós não somos escravos de nada, de ninguém. E Jesus disse: vocês são mentirosos, como seu pai. Porque Satanás é o orgulho e é a mentira. Ele é o pai da mentira. Quantos crentes dizendo: eu sou livre, mas não é. E basta um momento certo para começar um projeto como Moisés e começar do jeito errado e matar alguém. Basta caminhar e fazer muitas coisas boas. Mas, no final, por causa da revolta e da ira, bater na rocha e o Senhor dizer: não vai entrar na terra prometida por causa disso. Porque não consegue vencer uma maldição. Irmão, maldição se vence com o joelho no chão. Frequentar culto é o mínimo. Orar é o mínimo. É uma vida de oração, de jejum. É uma vida de entrega. Em conhecer e prosseguir em conhecer. Em estar, permanecer, ser liberto e verdadeiramente liberto. Porque senão entra ano e sai ano, a nossa vida continua a mesma. E quando a gente menos espera, a gente está fazendo a mesma coisa que os nossos avós, caindo em idolatria. Indo ver o mundo que nem de nada. Não vai ter nenhum evento na igreja, pastor, então eu vou conhecer o mundo, eu vou dar uma volta. Aí volta abusado. Hoje o que mais se tem entre os jovens e as crianças é bullying, é abuso moral, é abuso físico e todo tipo de abuso. O Senhor está mostrando na palavra: se vocês forem orgulhosos e mentirem, se vocês se acomodarem, os seus filhos serão visitados pela maldição. Se vocês não tiverem uma vida de se levantar e caminhar,
e entrar na terra prometida. Se for uma vida de orgulho e de mentira, de se acomodar num lugar como Jacó, a maldição vai visitar os seus filhos. Quantos já foram visitados? Quando a gente pega as estatísticas, são terríveis. De cada 10 mulheres no Brasil, 6, 7 sofreram tipos de abuso severo. E as coisas estão se invertendo. Hoje o número de homens abusados está ultrapassando o de mulheres. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. O Senhor vai curar feridas profundas hoje. Você não voltou para ter uma vida miserável. A palavra diz que o filho pródigo caiu em si e voltou para a casa do pai. E ele diz: na casa do meu pai tem abundância de pão. Você voltou para a casa do Senhor para comer o melhor dessa terra. E quando você volta, o pai está com os braços abertos. O pai dá ordem aos servos e diz: prepare o melhor. Tire as vestes sujas do chiqueiro e dê vestes novas de príncipe e princesa. O Senhor lava com a palavra. O Senhor muda o exterior, as vestes. Ele muda o interior. O Senhor, Ele liberta e Ele cura. O filho jovem caiu em si e voltou. E quando ele voltou, o pai o lavou com a palavra. As vestes foram trocadas. Vestes velhas de mendigo, de quem estava no chiqueiro, em uma vida miserável, com fome, agora com vestes de príncipe. O Senhor coloca um anel, o pai coloca um anel no seu dedo, sandálias no pé. Ele é uma autoridade, nunca mais ele será envergonhado. O pai dá ordem aos servos: prepara um banquete, porque nós vamos nos alegrarmos, nós vamos comer o melhor dessa terra. O meu filho que estava morto voltou. Então as pessoas que estão lá fora, elas não estão passeando, elas estão mortas.